Antes de começarmos, meus irmãos, só um recado. Nós adquirimos algumas obras básicas novas que se encontram ali naquela prateleira do fundo. E nós temos ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho, as 5 obras básicas, temos exemplares ali. Se alguém tiver interesse em adquirir, estão pelo preço de R$10. E também temos obras básicas que são um pouco mais antigas, mas estão em bom estado, que servem para empréstimo ali na nossa biblioteca. É sempre importante a leitura, né? E aí os irmãos podem ficar à vontade. A nossa exposição, digamos assim, hoje, né, a nossa reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desta noite é do capítulo 6º, que se chama o Cristo Consolador. Relembrando, né, que o capítulo anterior se chamava Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec fez uma inversão das bem-aventuranças do sermão lá da montanha. Aí Kardec traz primeiro Bem-aventurados os aflitos, depois o capítulo 7º, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí Kardec faz essa inversão de maneira bastante inteligente, né? Por que bem-aventurados os aflitos? Porque há um Cristo Consolador. Então Kardec faz esse interlúdio aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, colocando no capítulo 6º. Ele explica no capítulo 5º, como foi falado por nós na oportunidade passada, todas as causas anteriores e atuais das aflições, mas além disso, nós temos o Cristo para nos consolar. Então é um capítulo com poucos itens, mas eu vou tentar fazer um resumo de cada um deles. O primeiro item, meus irmãos, se chama o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Aqui, meus irmãos, tem uma pequena explicação do Kardec acerca desse trecho aqui do Evangelho. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando Jesus fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. E aí Kardec pega o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, meus irmãos, era aquela peça de madeira pesada que era colocada sobre o pescoço ali do boi para que ele fosse atrelado ao arado. Essa peça tinha que ser pesada para que o boi não saísse do caminho onde ele deveria passar com o respectivo arado que ele puxava. E aí Jesus faz essa analogia, por quê? Porque nós também precisamos de um jugo. Porque nós, apesar de sermos espíritos livres, temos o nosso livre-arbítrio, nós ainda somos espíritos inferiores. Então nós não temos ainda um discernimento necessário para seguirmos um caminho reto. Então por isso que ainda nós precisamos de um jugo, como o boi recebe o do arado. Então por isso que Jesus faz essa analogia, mas ele fala: e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, Jesus está se colocando como exemplo. Ele é o nosso maior exemplo para que nos adequamos à nossa jornada. E achareis repouso para vossas almas, ou seja, repouso para os sofrimentos, para as aflições que sofremos. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus fala que nós ainda necessitamos de um jugo, porque somos espíritos imperfeitos, como eu já falei, mas esse jugo é leve. E por que é leve, meus irmãos? Aí o Kardec comenta logo após: seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave. Quando nós pensamos assim em uma pessoa
que quer realmente se tornar cristã, né? Talvez nós sejamos essas pessoas, a pessoa precisa passar por uma transformação moral. Ela precisa deixar para trás velhos hábitos e adquirir hábitos novos. Precisa ser um novo cristiano, um novo amarante e assim em diante. Então, para nós tomarmos uma nova caminhada já é um jugo, porque para nós pode parecer difícil deixar para trás todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições. Realmente é difícil para nós que ainda somos espíritos muito apegados à matéria, com grandes problemas em relação ao orgulho e ao egoísmo. Mas Jesus nos deixa claro que esse jugo não é pesado, na verdade ele é leve. E como diz Kardec, porque ele apenas impõe como dever o amor e a caridade. O segundo item, também trazido pelo Kardec, é uma outra passagem do Evangelho, onde Kardec intitula Consolador Prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Vou fazer uma pausa aqui que ele continua. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aqui é uma frase que pode de repente passar batida por alguns de nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, se nós realmente queremos seguir a Jesus, se realmente amamos a Jesus, nós guardamos os ensinamentos dele. Agora, se é só da boca para fora, de repente aqui dentro eu falo bem bonito, mas lá fora eu faço outra coisa. Agora, se nós seguimos aquilo que realmente nós pregamos acerca de Jesus, e aí Jesus coloca: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ou seja, se nós estamos nos esforçando na nossa caminhada para nos aproximarmos o mais breve possível daquilo que Jesus espera de nós, nós receberemos o Consolador. E quem é esse Consolador? Pode ser o Espiritismo, pode ser os espíritos que nos rodeiam, pode ser as pessoas que chegam à nossa vida nos auxiliando nos nossos momentos de dificuldade, com certeza instruídas ou intuídas pelos bons espíritos. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, ou o Espírito Santo, como é trazido por alguns irmãos nossos cristãos, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. São João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Essa segunda parte, meus irmãos, é claro que foi interpretada por algumas religiões como o retorno do próprio Cristo. Só que nós espíritas entendemos que Jesus não vai reencarnar de novo na Terra. Ele não precisa ratificar todos os ensinamentos que ele já deixou para a humanidade há tanto tempo atrás. O que nós precisamos, na verdade, é só reforçar, de repente, por meio de alguns ensinamentos paralelos, aquilo que Jesus já deixou. E aí esse reforço vem por meio dos espíritos superiores que nos orientam. Então nós espíritas, é claro que outras crenças discordam do espiritismo, mas nós espíritas entendemos dessa maneira, que esse Consolador prometido, que é o próprio espiritismo, na verdade é a reunião de todos os ensinamentos do plano espiritual, mais precisamente da falange do Espírito de Verdade, que foi aquele grupo de espíritos que iniciou com Kardec a obra de codificação do Espiritismo. E por que precisam vir esses espíritos para nos orientar ainda na nossa caminhada, se a mensagem de Jesus já nos bastava?
E aí Kardec coloca: se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Era impossível Jesus deixar claro naquela época para a humanidade, para uma humanidade ainda muito carente de determinados conhecimentos, as verdades espirituais. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E ainda tem mais isso. Na verdade, ainda hoje e ainda continuará a humanidade, as inúmeras religiões, distorcendo as palavras de Jesus ou interpretando ao pé da letra coisas que na verdade foram colocadas no sentido figurado. Então, é para isso que nós precisamos da orientação dos Espíritos, para que eles nos auxiliem a compreender e a relacionar com o nosso dia a dia ensinamentos que foram vindos de Jesus, que ainda não conseguimos compreender. Depois, meus irmãos, tem as instruções dos Espíritos, onde Kardec coloca o título Advento do Espírito de Verdade. Aqui, meus irmãos, é assinado o Espírito de Verdade. Essas mensagens foram todas de 1861. E é importante falar que para a maioria ou para alguns espíritas, aqui esse Espírito que se intitula o Espírito de Verdade é o próprio Jesus Cristo que se manifestou a Kardec. De repente, para alguns espíritas, o entendimento não seja esse, mas para a maioria, por exemplo, Divaldo Pereira Franco coloca que sim, que foi o próprio Jesus que mandou essas mensagens para Kardec e assina dessa maneira, né? Claro, mantendo o respeito a todas as religiões que o seguem, mas pelo próprio conteúdo e pela forma que são colocados os ensinamentos, dá para perceber que eles são de Jesus, ou no mínimo seriam de um espírito muito semelhante a ele. Item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Olha só que é só essa primeira parte aqui, ó. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Isso aqui é para deixar bem claro as crenças de que haverá um apocalipse, que a humanidade será aniquilada e que seres espirituais surgirão na Terra para selecionarem aqueles que erraram mais dos que erraram menos, porque não dá para dizer que ninguém errou, porque todos nós erramos, não existe ser perfeito na Terra. E essa segunda parte, onde as virtudes que nós desenvolvermos crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro, né, é uma árvore bastante utilizada em diversas partes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo como exemplo. Por que nessa parte, meus irmãos?
porque o cedro é uma árvore que demora muito tempo para chegar ao estágio adulto. E quando chega ao estágio adulto, a sua madeira ela é praticamente inatingível por micro-organismos, por doenças, é uma madeira nobre. Então, aqui, o Espírito que nós acreditamos ser Jesus, fala que as nossas virtudes demorarão muito tempo para que nós as consigamos desenvolver. É claro que Jesus sabe disso, Ele nos conhece, mas a partir do momento em que as desenvolvermos, elas serão como o cedro. Nós nunca mais retrocederemos. A partir do momento em que chegarmos a um determinado estágio, a partir dali nós só avançaremos, nós seremos como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aqui uma frase bastante importante no meio espírita. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Olha só, meus irmãos, às vezes nós nos preocupamos tanto com conhecimento. A doutrina espírita ela nos proporciona bastante conhecimento, e mesmo que estudemos todas as obras espíritas, que são muitas, ainda assim, em uma só encarnação, não teremos capacidade de compreendê-las totalmente e principalmente de praticá-las. Então aqui Jesus coloca, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Porque aí nós, desenvolvendo o amor e tendo a pureza em nossos corações, nós realmente teremos condições de aplicar isso que Jesus nos deixou como legado e da forma que a doutrina espírita nos ensina. E eu saliento aqui, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, todas as religiões, como nós sempre dissemos aqui, né, Marante? O Espiritismo não é o dono da verdade. Mas se nós pensarmos exatamente como disse aqui Jesus, se todas as religiões convergirem para o cristianismo, todas elas estarão em busca da verdade. Porque é o cristianismo que traz a grande verdade, né, que se encerra dentro de uma verdade maior que é Deus, como sempre diz o Amarante. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Agora o item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olhem que interessante. Elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Por que nós sofremos tanto diante das nossas dificuldades? Porque nos consideramos inferiores às nossas provas. E aqui Jesus nos pede que elevemos a nossa resignação, que é o que? Resignação é a paciência em enfrentar uma dificuldade. E nós nos inconformamos, nos sentimos injustiçados, e aí muitas vezes acabamos descendo a ladeira, como se diz na linguagem popular, quando na verdade deveríamos seguir a nossa caminhada. Então ele nos pede aqui, elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que aí nós teremos condições de enfrentá-las. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores
lhes virão enxugar as lágrimas. Olhem só que interessante, aqui Jesus lembra aquele momento em que os discípulos estavam dormindo, antes dele ser capturado. E ele foi orar no Monte das Oliveiras, e ali ele começou a chorar, porque ele sabia que ele ia passar por todo aquele suplício. E como ele estava em corpo físico, ele sabia que ia ser doloroso. E naquele momento, conforme diz no Evangelho, apareceu um anjo do lado dele que o acalmou. Que até numa outra exposição eu comentei, se Jesus é um espírito puro, ele precisava desse anjo para dar força a ele? Sim. Por que não? E aí Jesus traz o seu próprio exemplo. Por isso que lá no início fala, vocês aprenderão comigo, porque ele deu todos os exemplos que a gente precisa. E aqui ele fala, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Ou seja, nós podemos chorar, nós podemos lamentar as nossas dificuldades, porque a dor é sagrada, é a dor que nos faz crescer. E ele coloca, os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Ou seja, nós não estamos sozinhos, meus irmãos. A partir do momento em que estivermos em sofrimento, em que as nossas lágrimas serão jorradas, digamos assim, do nosso coração, ali automaticamente nós teremos no mínimo o nosso espírito protetor, o nosso guia espiritual nos amparando naquele momento de dificuldade, assim como o anjo fez com Jesus. No mínimo o nosso guia espiritual. Quem dirá aqueles que tiverem mais merecimento? Com certeza terão muitos espíritos ali os auxiliando diante das suas dificuldades. Obreiros, traçai o vosso sulco. Por que sulco, né? O sulco é aquela fenda deixada no solo pela passagem do arado. Se nós estamos usando o jugo, aquele jugo que é leve de Jesus, nada mais justo que tracemos o nosso caminho e deixemos o nosso sulco no solo, ou seja, na nossa caminhada. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O que quer dizer isso, meus irmãos? No meu entendimento, é claro, não vamos desistir das nossas dificuldades. Nós vamos ter uma nova oportunidade, como diz o ditado popular, amanhã será um novo dia. Os nossos problemas continuarão existindo, mas se ainda estamos encarnados, se veremos a luz do dia ainda amanhã, é porque Deus ainda está nos dando a oportunidade de enfrentar aquela dificuldade e de vencer. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que lindo isso aqui, ó. O jardineiro divino, ou seja, Jesus está sempre conectado por nós, a cada um de nós, mesmo que nós imaginemos a criatura mais desventurada da terra. Jesus está sempre conectado a cada um de nós por meio dos nossos pensamentos. Por isso que ele nos pediu orar e vigiar. Ou seja, assim que estivermos em dificuldade, se elevarmos o nosso pensamento a ele, ali ele estará conosco. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos conhecido de uma forma mais íntima a figura de Jesus, mesmo que nós não tenhamos seguido uma religião que prega o cristianismo, mas mesmo assim, quando chegarmos ao plano espiritual, nós sentiremos germinar essa semente, ou seja, nós sentiremos brotar dentro do nosso espírito tudo o que ele espera de nós. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Olha só,
tem muitos detalhezinhos pequenos aqui na mensagem, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós, ou seja, de repente aquele que mais sofreu aos nossos olhos, será talvez o mais resplandecente. Ele não diz que aquele que sofre vai ser o mais resplandecente. Por que talvez? Porque depende da resignação de cada um de nós. Aí que está, sofrer e se lastimar ou se sentir vítima diante do sofrimento não nos agrega nada. Então por isso que Jesus coloca aqui, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Muitas vezes nós temos a oportunidade de ajudar outras pessoas e a gente olha, dentro do nosso egoísmo, olhamos para nós. Mas por que eu vou ajudar se eu estou mais precisando de ajuda do que em condições de ajudar? E olha aqui, os que carregam seus fardos, ou seja, os que enfrentam suas dificuldades e ainda assim assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Dissipa o erro das revoltas. A doutrina de Jesus, meus irmãos, ela nos tira essa ideia de que somos coitados, de que somos sofredores, de que precisamos de ajuda, de que precisamos da misericórdia alheia. É como eu disse essa semana numa frase, há muita injustiça no mundo, mas não há nenhum injustiçado. Nós sabemos que existem as causas atuais das aflições e as causas anteriores. É claro que nós nos compadecemos das outras criaturas, mas quando somos nós o sofredor, não esperemos a compaixão dos outros, porque nós somos seres endividados e a doutrina espírita, ela nos tira a ideia da revolta. Ela precisa nos tirar. Se nós ainda somos revoltados, é porque o nosso orgulho ainda não nos permite enxergar o que realmente nós somos. E vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. O sublime objetivo. A aprovação humana tem um objetivo, que é o nosso crescimento. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Às vezes a gente acha que dinheiro seria a solução para algum problema nosso, e de repente, não é o meu caso, mas de repente nos indignamos com aquelas pessoas que possuem mais bens materiais do que nós. E que infelicidade esse pensamento, meus irmãos, que ignorância no sentido de falta de conhecimento das verdades espirituais, esse pensamento. Porque, como disse aqui Jesus, esses espíritos estão sujeitos a provas muito mais duras do que as nossas, muito mais duras do que a própria miséria. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Essa frase eu acho belíssima. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deixou livres para que nos tornemos perfectíveis, não perfeitos ainda. Tanto que Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E que sejamos os artífices da nossa imortalidade, ou seja, de acordo com o nosso livre-arbítrio, vamos construindo aquilo que Jesus espera de nós. O item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los,
Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Não busqueis alhures, ou seja, não vamos buscar força e consolação em lugares onde elas não estão. Não vamos buscar nas coisas materiais, nas ilusões terrenas, como as pessoas que às vezes enfrentam dificuldades na sua vida pessoal e aí vão para um bar ingerir uma bebida alcoólica, ou vão para as festas, curtem lá com os amigos para esquecerem um pouco dos problemas, mas aí quando voltam para casa, aquela agonia invade o seu espírito, porque o problema vai continuar existindo. E é exatamente isso. O mundo é impotente para nos dar consolação e força. Nós temos consolação e força num lugar só, que é Jesus. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. No futuro, que pois ainda não temos condições de praticar totalmente a lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o no fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. E o último item, o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Ou seja, exatamente como Jesus disse na mensagem ali anterior. Junto de cada lágrima coloca ele um bálsamo que consola. Ou seja, não existe nenhum ser sofredor na terra que não esteja em algum momento amparado. Seja por encarnados, mas principalmente pelos desencarnados. Não existe nenhum ser encarnado na terra que passe por momentos de dificuldade e não esteja amparado. Só que o nosso problema é que nós não enxergamos esse amparo. Nós não escutamos a voz do nosso coração, que nem nos disse aqui a mensagem anterior. Que vem para nos dizer: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O devotamento, meus irmãos, é a dedicação que precisamos ter com os outros. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Ou seja, em vez de nós nos lamentarmos, em vez de nos desesperarmos, devemos tentar compreender o porquê das nossas dores. E como disse o Espírito aqui, que neste mundo vos cabem em partilha. Ou seja, todos nós aqui vamos passar por momentos de sofrimento. Se não estamos passando agora, vamos passar em outro momento. Então, se não estamos, graças a Deus, neste momento passando por grandes dificuldades, que esta leitura nos sirva de preparação, porque ela irá chegar em algum momento. E nós precisamos lembrar dela para utilizá-la como força, como injeção de ânimo para os momentos em que vamos precisar. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes
porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. A humildade requer abnegação e a caridade requer devotamento. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Olha só, o coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, o que quer dizer aqui Jesus, meus irmãos? O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Quando estamos realmente espiritualizados, o nosso espírito vai se tornar mais harmonizado. E aí, consequentemente, por mais sofrimento que o nosso corpo físico tenha, o nosso espírito ficará isento disso. Que é o contrário de quando estamos ainda tão apegados à matéria. E aí passamos por uma dificuldade, passamos por um problema emocional, um problema na família, e aí o nosso corpo físico já adoece. Aí já aparece uma doença, de repente essa doença se agrava. E aí nós já nos envolvemos com médicos, com tratamentos. E aí a origem de todo essa desventura do nosso corpo físico está lá na nossa falta de capacidade espiritual de suportar aquela dificuldade e compreender o que está acontecendo conosco. E aquele assina o Espírito de Verdade, Rev. 1863. Aqui encerra o capítulo 6, meus irmãos. Acho que ele deveria ser lido no mínimo uma vez por semana por cada um de nós. Porque, como eu falei, ele nos serve de injeção de ânimo, porque nós ou estamos ou estaremos em algum momento enfrentando dificuldades. Pois somos espíritos imperfeitos, estamos no mundo de provas e expiações. Mas o que dá para concluir dele é lembrar a própria etimologia do nome do nosso Mestre Jesus, que Yeshua significa salvação e não Salvador. Muitas religiões chamam de Jesus de Salvador. E aí, quando nós enxergamos Ele como Salvador, nos vem à cabeça que Ele vai nos carregar nos braços, como diz a mensagem, que Ele vai diminuir o nosso sofrimento, que Ele vai nos mostrar o caminho e que Ele vai nos carregar por esse caminho. Mas aí, quando nós enxergamos Ele como salvação, nós vamos perceber que Ele é o caminho, que Ele é um exemplo a ser seguido, e que esse exemplo a ser seguido requer devotamento e abnegação, que nada mais são do que esse jugo leve que Ele fala no Evangelho. Então, agradeço a atenção de todos, que estas palavras possam compenetrar-se em nosso coração, em nosso mundo íntimo, em nosso espírito. Vamos agradecer, irmãos, por tantos ensinamentos que o governador espiritual da Terra tem nos deixado, por tantos exemplos que ele nos proporcionou, e também pela doutrina espírita que ele ainda nos oferta na forma de esclarecimento das nossas dúvidas e de iluminação dos nossos caminhos. Que cada um de nós possa, dentro de suas possibilidades, enxergar aquilo que lhe realmente é devido, aquilo que realmente lhe auxilia em sua caminhada, aquilo que realmente precisamos utilizar na atual encarnação.
que possamos auxiliar aquelas pessoas que nos rodeiam, que possamos manter os nossos pensamentos positivos e que possamos continuar nos esforçando cada vez mais neste tempo terreno que ainda nos resta. E que, se ainda tivermos grandes dificuldades, que tenhamos forças, que tenhamos resignação e que Jesus esteja sempre conosco, para que nunca esqueçamos dele, pois ele com certeza nunca esquece de nós. Agradecemos por tudo, Senhor, e que assim seja. Assim seja.